Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas do chess.com. Lembrando que depois dessa playlist vai ser dos 1900 até os 2000, que vai ser maravilhoso. Vocês vão poder ver como os jogadores de 1900 jogam, que querendo ou não joga de uma forma diferente, muito interessante. E já agradecendo também aos novos inscritos que são... vocês são incríveis, né? Chegamos à meta aqui de 500 inscritos, é maravilhoso. E vamos aqui para a partida, né? Contra o argentino. Brasil versus Argentina. É sempre um confronto interessante. Parece que os argentinos pegam a pilha do Brasil até mesmo no xadrez. Eu não tenho nada contra os argentinos. A minha treta é contra os nigérios e os indianos. Esses caras são foda, tá ligado? Agora os argentinos tá suave. Os argentinos tá suave. Eu passo o trator nos argentinos. Eles são suave, tá ligado? Parece que eles perdem a linha, se desesperam aí, começam a jogar errado porque é o Brasil. Não sei porquê. Acho que eles que tem essa pira com o Brasil, certo? Então, E4, jogador faz E5, eu faço cavalo F3, jogador faz cavalo C6, agora eu faço peão D4, fazendo a abertura escocesa, jogador aceita a troca, captura em D4, eu capturo com o meu cavalo D4, e ele vai com peão D6, uma linha interessante da escocesa. Aqui eu resolvo trocar, como eu sempre faço, eu prefiro trocar esse cavalo, certo? O jogador toma com o peão, eu faço meu bispo D3, super bispo extremamente forte. Jogador agora tira bispo E7 na posição, eu faço pequeno roque, o jogador faz cavalo F6, eu faço cavalo C3, o jogador faz pequeno roque, e agora eu faço H3. E por que esse H3 foi feito? Que lance esquisito, não era melhor um F4? Mais ou menos, aqui eu prefiro esse H3 para não deixar esse bispo chegar nessa posição. Aí deve estar se perguntando, pô, mas o que esse bispo faria aí? Eu vou mostrar. F4 na posição. Esse F4 aqui é interessante. Por exemplo, se ele joga bispo aqui nessa ideia, certo? Aqui eu posso tirar minha dama. Porém, aqui nessa posição já tá entrando linhas meio chatas de, sei lá, cavalo poder rotacionar pra cá, por exemplo. E aí eu já não consigo entrar, e aí já tem uns cavalos meio chato aqui, um bispo. E de alguma forma eu sinto que ele tem certas iniciativas, eu não sei, eu não gosto muito disso. Então eu evito esses tempos que ele vai ganhar de desenvolvimento, certo? Sei lá, prefiro que não ocorra dessa forma, sabe? Um outro lance interessante é o jogador poder, sei lá, peão aqui para pressionar e recua, ou então, sei lá, abrir o centro já que o bispo está desenvolvido. Então tem muita coisa que ele pode fazer. Por exemplo, se eu tirar nessa posição aqui, ele não pode jogar aqui, senão ele leva aqui, né, esses peões, né? No caso ele recuaria também. Mas vocês entendem? O bispo ganha um certo tempo aqui na posição, né? Então para mim não vale muito a pena. Então eu prefiro gastar o tempo não deixando, né, ele sair ganhando esse tempo na minha dama, do que eu fazer qualquer outra coisa, né? E eu também não quero trocar os bispos, só pra deixar bem claro. Eu não quero ter que vir com o bispo aqui pra ele trocar, que às vezes é uma ideia, né? Uma ideia. Porque você tem que ter uma noção na cabeça de vocês que é o seguinte. Quando você tá jogando de pretas, não espere vencer, espere empate. O que eu quero dizer com isso? Se você tá de pretas, peças negras, um empate é favorável. É favorável. Quem tem obrigação, coloquem sempre isso na cabeça de vocês. Quem tem obrigação de vencer as peças brancas, independente do jogador que seja, entendeu? Então quebre todas as estratégias que a branca pode fazer. E se as negras puder trocar os bispos logo pra ir pra uma linha mais fácil de jogo para as peças negras, é melhor, entendeu? É simples assim, certo? O jogador agora faz um H6, eu faço o meu rei H1. O jogador faz cavalo H7 nessa posição, né, com a ideia de fazer um F5 aqui. E aqui eu já faço o F4, né, aquele lance maravilhoso, estruturalzinho bonitinho das peças brancas. E tá tudo certo. O jogador agora faz bispo D7. Agora eu faço a minha dama F3 e tá tudo bem pra mim na posição, eu tô gostando bastante. Inclusive nessa posição acho que subir peão seria até melhor, na verdade, né. Mas eu resolvi fazer dama F3 aqui. O jogador tira torre B8, inclusive essa linha ela existe, ela não é uma linha desconhecida, né? A ideia de torre B8 é em algum momento chegar nessas linhas aqui de ataque, né? Que é uma posição interessante para as peças negras. Eu faço agora um A4, tentando tomar espaço na ala do rei, na ala da dama, quer dizer. O jogador faz A5 aqui, e agora eu faço meu peãozinho em E5. A ideia foi meio torta, eu acho que era melhor eu ter feito
F5 aqui, né? Só que, não sei, cara. Eu acho que F5 aqui, ele é bom, mas ao mesmo tempo não é. Sabe por quê? Porque se eu fizesse um F5 aqui, ele tiraria cavalo ganhando tempo. Eu teria que trocar talvez aqui. E são posições que, sei não, cara, não é muito bom. Não era muito fã, né? Então eu fiz E5 aqui, o jogador captura, eu capturo com o peão de F. E aqui a gente tem essa posição interessante. O jogador agora sim tira cavalo, né? Faz cavalo G5. E aí eu resolvi jogar minha dama G3 aqui na posição. O jogador tira a torre dele na linha que eu tinha falado, né? Que isso aqui é conhecido, né? Torre em B4, pegando essa coluna inteira, né? Então isso pode ser um problema pra mim. E agora eu jogo minha torre B8, ou torre B1 aqui, né? Protegendo B2, essa é a ideia, né? O jogador agora faz dama C8, né? Fazendo aquele ataque conjunto com o bispo, que pode ser problemático, né? Nessas linhas aqui de tomada. E agora eu resolvo trocar. Eu falei, não, calma aí que tá esquisito ali. É melhor não deixar chegar nesse ponto que pode dar ruim pra mim. Por exemplo, vamos supor que nessa linha aqui de posição ele tome aqui com um cavalo, por exemplo. Aí eu venho com o peão, ele vem com o bispo aqui, aí meu rei tá exposto, ele tem uma torre chegando. E isso, cara, isso é problemático. Tem um bispo aqui que também pode chegar, então não queria a linha, então eu resolvi trocar logo. Aí eu peguei logo o cavalo dele ali e é isso. Certo? Então o jogador fez bispo agora G5. E eu simplesmente jogo o meu cavalo E4 aqui com a ideia de tentar trocar esse bispo, né, que tá muito chato já. E ele recua o bispo, né, pra E7. E agora eu faço um ataque aqui, né, de cheque nele. Inclusive ele não pode capturar aqui, que senão ele tá cravado o peão, né. E ele também não pode vir com essa posição, senão aqui, né, já era, né, que não tem o que fazer. Esse peãozinho aqui, ele sobe aqui, logo na sequência já tem sacrifício aqui e aqui tomada mate, né. Em um lance aqui já cai a posição dele. Certo? Isso acaba sendo bizarro, né? Então tomem muito cuidado quando forem jogar. Nesse momento você tem que pensar um pouco, né? Então aqui o jogador levou esse cheque chato. Já começa a ficar muito chato essa posição. Ele recua o rei para H8. Eu tiro o meu cavalo aqui na posição de H5 com a ideia de continuar mantendo essa pressão de mate aqui, né? Só que eu acho que aqui nesse lance era melhor eu ter trocado aqui, talvez. Eu acho que ficaria um pouco melhor. Acabei não fazendo isso, né? Porque eu sentia que tava melhor o cavalo em H5, né? Mas beleza. Agora o jogador protege, né? Coloca na frente pra mim não dar mate aqui. Coloca o bispo dele em G5. E aqui eu resolvo proteger ainda mais as minhas peças aqui. Então eu protejo o meu peão de B2. Com a ideia de talvez futuramente, né? Eu jogar minha torre E1 aqui pra proteger aqui esse peão e tal. Não deixar minha dama refém desse peão nem nada. Resolvi fazer isso, né? Uma posição interessante. E aqui, né? O jogador faz bispo em E6, né, com a ideia de, sei lá, tentar proteger as peças, ganhar a coluna aqui, tentar fazer alguma coisa, né, e aqui ele toma um C4, com a ideia de proteger ainda mais as linhas de jogo, avançar e dar um jeito de tentar dominar, não deixar ele tomar essa posição aqui, né, que seria muito problemático, né, tanto que eu olhei isso e eu falei, cara, se ele tomar essa linha aí vai me dar sérios e graves problemas, então tinha que tomar muito cuidado aqui nessa posição. O jogador agora resolveu subir para C5, né, a ideia de tancar ainda, fechar ainda essa posição toda aqui da ala da dama. E aqui eu faço meu peão H4, e esse peão H4 ele é muito complexo, porque se ele tirar o bispo, né, já que o bispo está sendo atacado pelo peão de H4, ele leva mate aqui na posição, né, então se ele tirar para cá, é mate. Se ele tirar para cá, o peão toma o bispo dele, então você deve estar se perguntando, então não tem defesa. É isso que você deve estar se perguntando. Não tem defesa então. Não tem defesa, não tem como. Pior que tem defesa. E ele achou essa defesa. Ele achou a defesa. Ele achou simplesmente bispo G5 aqui, né? G4 na ideia, né? É uma das defesas possíveis, né? Só que essa defesa ela dá vantagem para as peças brancas, né? Só que aquele negócio, você tem que achar os melhores lances, né? Inclusive aqui o computador fala que qual que é a defesa aqui? Ele fala que bispo G4 é melhor. Ele fala que bispo G4... Ah, não, tá certo, ele fez bispo G4, né? Não, dama D8 aqui ele fala que é possível jogar dama D8 aqui também. Olha só que bizarro, dama D8 aqui, hein? A dama D8 aí é totalmente esquisitona, né? Mas ele acha, assim, o melhor lance da posição mesmo, né? Eu tava confundindo. G4 realmente é o melhor lance da posição. E agora eu venho aqui com um sacrifício. Aí você deve estar falando assim, caraca... Que sacrifício é esse? Que maluquice é essa? Que maluquice é essa, cara? Que sacrifício doido. Aqui dá pra fazer sacrifício porque tá caindo o bispo dele aqui na posição, né? Então esse sacrifício aqui ele é válido, entende? E aqui nessa posição, né, eu faço sacrifício aqui em G7. O jogador toma com o rei dele e eu tomo com o peão o bispo dele aqui de G5.
certo? Ele vem com o peão dele aqui em G5. E aqui tá igual a posição, tá uma leve vantagem para as brancas, mas nada demais, dá para segurar. Eu jogo a minha torre em F6 com a ideia de dobrar as torres aqui, né? E tentar uns ataques aqui, jogar a dama aqui em H2, tentar entrar de alguma forma, não sei, já que o bispo tá apoiando. Tentar alguma coisa aqui, né? E o jogador agora tira a torre, foi um bom lance essa torre, foi um bom lance. Torre B6 aqui, né? Eu poderia muito bem ter jogado a minha torre nessa posição, só que eu fiquei com medo dele entrar aqui, por exemplo. Eu finco aqui, só que aí ele toma aqui nessa posição aqui, e aí ficaria aqueles negócios meio chatos, sabe? Tipo, meio que esquisito, não tô muito afim, meio estranho, blá blá blá. Só que tinha uma linha muito interessante aqui, né? Que, por exemplo, dama já tentando entrar na posição, ele tenta defender e já cairia aqui, eu não tinha enxergado isso, né? Que é possível também, né? Mas beleza. Nessa posição, eu simplesmente troco as torres aqui, né? Acabei trocando essa torre aqui. Ele aceitou essa troca. Eu aceitei essa troca, né? Ele veio com o peão, então igualou aqui a posição. A pequena vantagem que eu tinha ali já tá meio esquisita, né? Se vocês reparar. E outra, eu tô perdendo no tempo. Então isso é complexo, né? É difícil de lidar com isso aqui. Mas, né, a gente tem que sempre continuar seguindo em frente, né? Porque é assim, a xadrez é assim, certo? Não pode desistir. Tava melhor? Beleza, empatou a posição? Ok, continua jogando. Vamos ver quem vai perder? Vamos ver. Certo? Torre F1. O jogador agora jogou torre H8. Eu jogo meu rei G1 na posição. Ele tira a torre dele para H4, protegendo o bispo. Muito bom lance, na verdade. Isso daí protege o bispo aqui. Foi um bom lance, foi um bom lance. Tira a dama, né? Deixa a dama... Tira a dama de refém do bispo, né? Para proteger. Eu jogo minha dama F2 com a ideia de tentar entrar aqui, né, nessa linha aqui, atacando o peão de F7. O jogador protege o peão de F7 fazendo dama E6, protegendo, né, a entrada. Isso é foda, né? Só que aqui eu forço a troca de damas. Por que eu forcei essa troca de damas? Por causa do tempo. O meu tempo tava ruim, eu ia fazer lances piores, com certeza, porque o tempo tava escasso pra mim. E se eu deixasse a dama dele aqui, poderia me complicar. Eu poderia possivelmente, talvez, levar um mate por estar errando muito lance. Então pensei o quê? Vou trocar logo as damas. E vamos tentar jogar esse final de partida aqui, porque eu sei que em finais de partida eu jogo muito bem, né? E o tabuleiro sem a dama é uma vantagem pra mim, na maioria das vezes. E ele troca, e eu venho com a torre aqui na posição. Poderia ter ido com o peão? Poderia, mas preferi com a torre. Com a ideia de tentar entrar aqui nessa linha, né? E eu consegui fazer isso. O jogador joga bispo com a ideia de atacar, não tem como defender. Eu até pensei em defender, mas não tinha como. Esse bispo D1 ia capturar minha peça de B3 aqui, então tomei logo de uma vez aqui. Torre toma B6, ainda consigo proteger a ideia dessa posição, porém tem alguns lances aqui que vai me complicar, como torre atacando meu bispo em D4 ali, meu bispo teve que sair, foi para F5 aqui na posição. O jogador sobe peão agora, peão G4, e aí começa a avançar. Eu simplesmente faço minha torre em B7, o jogador avança peão, e aí começar coisas graves aqui, né? O meu rei tá ficando preso. Então eu tenho que tomar cuidado para não levar checkmate nessa posição, certo? Então agora eu subo meu peão, peão E6 aqui com a ideia de ele não poder tomar aqui, porque senão fica em xeque da torre, né? Então tá cravado, com a ideia de passar o peão logo e transformar isso aqui logo na minha vantagem principal, né? Peão passado, e cada vez que um peão sobe as casas no tabuleiro, o xadrez, como é que é? O tabuleiro treme. Isso, o xadrez é incrível por causa dessas coisas, né? O tabuleiro treme quando um peão sobe. Olha que romântico, rapaziada. O tabuleiro treme, certo? E aqui o jogador defende o peão de F7, fazendo o bispo H5. E agora eu simplesmente tento trocar a todo custo, né, a torre nessa posição. Aí você deve estar se perguntando, por que você não avançou peão? Por que você não avançou esse peão? Já tava na cara, tava totalmente ganho pra você. Por que você não avançou esse peão? Já que a torre aqui não poderia proteger, não poderia jogar aqui embaixo, o rei não pode vir pra cá, tudo atacado. Mas por quê? Porque eu levava mate se eu fizesse isso. Tá vendo? Por isso, nunca se desprendam de pequenos lances besta. Ah, o peãozinho subindo aqui, né? Tomem cuidado. Entendeu? Um erro e você se fode. Um erro e você vai pra casa, né? Pra casa não. Um erro e você vai ficar estressado e triste porque perdeu uma partida que você poderia ganhar. Certo? Então aqui nessa posição eu não poderia, né, subir meu peão. Óbvio, senão eu levava mate. Então eu tive que dar um jeito de proteger. Então aqui ele não tem mais essa condição de descer a torre pra dar mate, senão eu capturo, né, a torre dele. Então praticamente força a troca, né? E ele não pode trocar também, né? Porque senão eu conseguiria fazer minha dama ali embaixo, né? E aqui eu troco, né? Eu acho que não foi muito bom também. Poderia ter, sei lá, feito outro lance aqui. E aí eu troquei a torre lá em D4. Ele captura com o peão de C.
E eu capturo aqui o peão dele aqui, porque não teria muito que eu poderia fazer aqui, né, com esse peão, a não ser manter ele aqui, mas sei lá, né, então eu resolvi trocar pelo peão de F. Ele captura com o rei em F7, eu jogo meu rei agora em F2, em F1. Ele joga bispo agora em D1. Eu jogo meu peão subindo logo, o peão não tinha como eu defender esse meu peão de B3, aquilo que eu falei pra vocês, não tem como fazer muita defesa aqui, né, então fiz agora peão C5. Ele captura, isso aqui começa a complicar bastante o jogo, né? Eu vou jogar rápido aqui, porque o tempo, né, tá muito escasso pros dois lados. Então aqui teve muitos erros, né? Teve muitos erros. Eu tinha 24 segundos e eu falei, mano, tem que tentar ganhar no tempo, pelo menos. Tentar dar um jeito aqui, o jogador tem 54 segundos. E aqui sim eu tentei jogar na rapidez mesmo, porque tentar ganhar pelo menos no tempo, né? Que é a posição que ela tá empatada. Aqui seria um empate, né? Cada um três peões, cada um com um peão passado, bispo e torre. Torre não, rei. Então aqui estaria empatado, né? Então jogo. E aqui já tá perdido pra mim, que eu acabei cometendo gafes aqui. Mas a gente continua, né? Joga aqui. Rolando a partida. E aqui fica nessa posição estranha, né? Ele tá com 36 segundos, eu tô com 17. E eu fiz esse lance torto, né? Que era só ele tomar o peão que empatava de vez, né? Não tinha o que fazer aqui. Que aí depois eu ia sacrificar minha peça ali. Na verdade, sacrificaria aqui, eu acho, alguma coisa assim. E aí o jogador faz esse lance, eu faço o meu peão. Ele sobe, e aqui eu cometo outra gafe besta, né, que é fazer esse lance aqui, sendo que esse lance aqui dá pra ele proteger, atacando aqui, vindo com o rei dele, atacar o meu bispo aqui. Ele conseguiria coroar, ele não enxergou isso. Em 33 segundos dá pra você ver isso, ele não viu, certo? E aqui ele foi tentar fazer isso, tentou proteger lá, errou, e aí eu consegui arrancar aqui o jogo, foi rodando, e eu fui jogando muito rápido, o jogador foi deixando o tempo rolar, vacilando, quando foi ver... Dama. Nossa, e aí o desespero do cara. Deixou fazer a dama. Vacilou, ele troca. E aqui, né, óbvio, eu comecei a dar muito cheque nele, incomodar com um monte de cheque. Ele perdeu no tempo, rapaziada. Exatamente, cara. Eu quero que vocês levem de lição essa partida. Que lição, cara. Eu não perdi no tabuleiro. E também não perdi no tempo. O que isso significa? Significa que o meu jogo ele é tão firme que até mesmo quando o outro jogador faz o seu melhor, quando o outro jogador, que é de um rate menor que o meu, faz o seu melhor jogo, o cara tava inspirado, fez a sua melhor gameplay, tá ligado? Jogou muito. Até mesmo quando o jogador joga bem, joga muito, acha as melhores defesas, joga fino, mesmo assim ele não conseguiu ganhar de mim, tanto no tabuleiro quanto no tempo. Entendeu? Porque ali eu não tô jogando no meu fino, no meu máximo, no meu nível mais alto. Não, ali eu tô jogando por jogar. O jogador ali tava jogando no máximo dele, tava jogando num nível muito alto, assim, tava jogando muito bem, ele tava dando o melhor possível dele. Entende? E mesmo assim, o cara não me venceu no tempo e não me venceu no tabuleiro. Isso demonstra uma força segura de jogo. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um vídeo futuramente explicando sobre esse lance de estatística no xadrez, que é muito importante, certo? Esperem esse vídeo que ele vai sair, né? Inclusive quando eu estiver fazendo o lançamento da playlist dos 1900 até os 2000, eu vou soltar 2 vídeos por dia. Vai ser um vídeo de jogo e outro vídeo explicando coisas do xadrez que muita gente não entende. Eu vou tentar explicar, um vídeo só de explicação mesmo, é um vídeo tipo de 10 minutos assim. Não vai ter jogo, é só de explicação, vai sair tudo no mesmo dia, certo? Geralmente os vídeos é 10h30 e o outro vai sair às 6h30, certo? 6h30 da tarde no caso, 18h30. Tamo junto aí, espero que tenha levado de lição essa partida aqui, que é mantenha a calma, não se desespere, que, cara, mesmo que a partida do nada esteja ganha pra você e do nada empata e, tipo, o jogo tá empatado e, cara, não se desespera, faça os melhores lances possível, cara, entendeu? E aquele lance do que eu falo pra vocês, evitem perder no tabuleiro, vocês podem perder no tempo, tá tranquilo. Se você estiver perdendo no tempo, tá de boa. Contanto que ganhem no tabuleiro, entendeu? E vai chegar uma hora que vai acontecer o que aconteceu aqui. Você vai estar ganhando tanto no tabuleiro quanto no tempo. E aí você vai subir de rating, não tem como. E ainda vai subir de rating com uma força muito mais avassaladora do que antes, certo? Do que ficar ganhando na sorte do cara errar ou na sorte do tempo, entendeu? Tamo junto, vamos pra próxima partida.